atrasadíssima pra pegar o ônibus pra eu ir pro The Town. Meu Deus do céu. Não vai dar pra ver meu look direito, mas enfim, gente. Meu Deus, eu tô muito atrasada. Preciso sair. Tchau! Not alone anymore. You could be the one I'm looking for. You could be the one my heart adores. Got me in my head, yeah. Don't need second guesses. Falling but won't let it show. You're what I'm looking for. You had me at the door. Walked in, I need some. I need you in my life. I want you all the time. I'm falling through the sky for you. I promise not gonna lie. Showing more of this side. A victim of different lies, but I might try for one of a kind. I might try for you can see through all. Olá, estamos começando mais um vlog aqui do canal. A minha intenção era ter começado o vlog ontem de manhã, antes de eu ir pro show e tal, mas gente, eu acabei me enrolando, né, na manhã de ontem e não consegui me organizar a ponto de dar início ao vlog antes de fazer todo o rolê, de me arrumar e tudo mais. Então, aconteceu isso, né, ficou pra hoje essa introdução, esse primeiro papinho aqui com vocês. Falar a realidade, eu estou morrendo de sono, eu tô caindo de sono aqui. Porque hoje eu passei o dia praticamente fora de casa, né? Eu tive um casamento, inclusive amanhã eu tenho a continuação da comemoração desse casamento, então eu não vou ficar o dia inteiro fora amanhã, eu pretendo ficar menos tempo fora de casa amanhã, mas como hoje eu acabei passando, né, muito tempo fora de casa, então eu tô muito cansada, porque eu ainda não me recuperei de todo o rolê de ontem. Eu cheguei em casa, era quase 5 da manhã, era 4h30 mais ou menos quando eu cheguei em casa, então eu não tive muito tempo pra dormir, pra descansar, enfim, então eu tô bem cansada, mas eu quis vir aqui já dar início, porque eu ainda estou, né, arrumada, então eu quis aproveitar pra começar o vlog agora. Achei melhor do que deixar pra começar amanhã de manhã. Esse vlog eu não tenho muita noção de até que dia que eu pretendo levar ele, mas provavelmente vai ser até o próximo fim de semana e talvez um pouquinho mais, assim, até segunda ou terça-feira. Bom, nesse fim de semana, né, teve o The Town e, enfim, também tá tendo esses eventos que eu vou agora, e no próximo fim de semana tem a feira do livro aqui da minha cidade, chamada Flim, e ela começa na sexta-feira. E eu pretendo participar de bastante coisas, assim, dessa feira. Eu quero ir em várias mesas, tem piquenique literário no domingo. Eu também vou trabalhar na feira como voluntária no sábado, então tem várias coisas acontecendo, e aí eu quero aproveitar, então, pra compartilhar com vocês todas essas coisas que vão acontecer ao longo desses dias, tá? Mas durante a semana, nada demais, tá? Só rotina mesmo, e as leituras que eu vou compartilhar aqui com vocês. Antes de falar de leituras, gostaria de tirar aqui um tempinho aqui desse update para falar sobre ontem, né, sobre o The Town e, enfim, o show dos Backstreet Boys. Eu nunca tinha ido no The Town, né, eu já fui no autódromo algumas vezes, porque eu já fui em algumas edições do Lola, mas o The Town foi a primeira vez. Querendo ou não, também esse é um festival muito novo, né, a segunda edição agora, e assim, eu senti uma diferença grande, assim, porque eu achei que realmente você se sente como se fosse no Rock in Rio em São Paulo, assim. Eu já tendo ido pro Rock in Rio, consigo fazer essa comparação. Realmente é um festival muito com cara de Rock in Rio, assim, em termos de, sei lá, da organização, e até mesmo os palcos, né, tem muita cara de Rock in Rio, eles são, não sei, tem uma estética, um negócio assim que é muito parecido mesmo com Rock in Rio. A minha intenção era só ver Backstreet Boys mesmo, afinal de contas o line-up cá entre nós, né, na minha humilde opinião, o line-up tava bem ruim, né, de ontem, coisas que não casavam muito, né, que não combinavam muito entre si, pelos comentários, assim, que eu vi das pessoas, né, muita gente falou que praticamente todos os shows foram bem ruins. Os shows que eu vi também não gostei muito, né, tirando a de Backstreet Boys. Acho que eu concordo com as pessoas de que foi um dia bastante fraco, que foi salvo por Backstreet Boys no final, né, só o headliner mesmo que salvou. Eu tive a oportunidade já de ir no show dos Backstreet Boys em 2023 e eu até compartilhei na época também como foi a experiência de viver isso pela primeira vez, porque mais de 20 e tantos anos aí sendo fã do grupo, e aí
ter a primeira oportunidade de ir no show, foi muito especial. E agora essa segunda vez eu quis ir porque eu sabia que ia ser um show da turnê comemorativa do Millennium, né, de 25 anos, então eu sabia que ia ser uma setlist diferente. De fato, ela foi bem diferente da setlist que eu vi na DNA Tour. Inclusive, foi a mesma setlist que eles estão fazendo lá em Las Vegas, né, na Sphere, que eles estão fazendo como se fosse uma residência lá na Sphere, né? E aí foi exatamente a mesma setlist que eles usaram. Eu tenho algumas críticas, tá? Com relação à maneira como o Backstreet Boys vem fazendo shows ultimamente, assim, porque eu acho que eles poderiam sim investir mais na produção, mas, assim, são detalhes, né? Porque ainda que eles não invistam tanto, e não é falta de dinheiro, porque eles têm muito dinheiro, eles estão ganhando muito dinheiro com a residência em Las Vegas. Os shows, assim, o que eu vi, assim, de estatísticas, dizem ser uma das turnês mais rentáveis da história, né, do pop. Então é coisa de 4 milhões de dólares por show. Tipo, gente, uma coisa absurda, é muito dinheiro. Mesmo assim, eles não investem tanto na produção do show. Claro que lá na Sphere o negócio é absurdo. Não tem nem como falar, não digo dos shows específicos lá da Sphere. Mas trazer esse show pra cá foi um show único. Então algumas pessoas falaram, eles não iam trazer toda uma parafernália pra fazer um show único, sendo que eles já têm uma residência na Sphere, então não tem por que mover toda essa parafernália pra cá pra fazer um show de 1h30. Até entendo, mas assim, mesmo assim, acho que as críticas ainda cabem, porque eu sinto bastante falta de uma banda, eu sinto bastante falta de a música ao vivo mesmo, e não só uma backtrack tocando. Não existe playback, tá, gente? Eu não sei de onde as pessoas tiraram que o Backstreet Boys faz playback. Eles odeiam playback, eles não fizeram playback na vida, eu não sei de onde vocês tiram essas informações, vozes da cabeça de vocês mesmo, porque não faz sentido nenhum. Se tem uma coisa que Backstreet Boys não faz, é playback. Isso não existe. Tanto que Brian enfrenta diversas questões com a sua voz, porque ele tem uma condição, né, um problema ali já que ele enfrenta há mais de 10 anos nas cordas vocais, e como se ele tivesse uma doença meio que degenerativa nas cordas vocais. Tem todo um nome, uma explicação que eu não vou lembrar agora, os detalhes, mas enfim, ele tem uma condição muito específica na voz, e ainda assim ele não usa playback. Ele continua cantando, mesmo a voz falhando, mesmo ele tendo muitas dificuldades, ele segue cantando ao vivo, e meio que se recusa mesmo a usar playback. Então eu acho isso muito legal, e assim, as pessoas, elas, né, quem é fã, quem já acompanha, todos nós ficamos muito orgulhosos quando a gente vê que o Brian consegue alcançar alguma nota, sabe cantar. É muito bacana de ver essa evolução dele, né? Ele vem evoluindo muito ao longo dos anos, ele tá muito melhor do que ele já esteve 5, 10 anos atrás, e enfim, tudo isso pra dizer que não existe playback em show dos Backstreet Boys, tá, gente? Existe backtrack, que é uma coisa bem diferente, existe base, que é muito diferente de playback. Eu acho que se tivesse uma banda, iria diminuir ainda mais essas alegações de que eles fazem playback. E não sei por que não investem numa banda, né? Mas acho que essa seria a minha maior crítica, porque, assim, de fato, no palco não tinha nada. No palco tinha, tipo, uma estrutura, assim, no fundo, que eram uns degraus lá pra eles subirem e tal, e fazer as coreografias, tudo. Mas o telão ficava passando umas imagens aleatórias, e as pessoas estavam falando que era, tipo, fundo de MacBook, um negócio meio nada a ver. E o show são só eles mesmo, cantando e dançando. E foi isso na DNA Tour também que eu fui. Só que a DNA, ela tem uma estrutura um pouco mais robusta, né? Acho também que não tinha banda visível, pelo menos, mas eu acho que nem escondida, eu acho que realmente não tinha. Mas era uma estrutura muito maior, assim, tinha mais coisas no palco do que o que tinha, por exemplo, ontem no The Town. Além da passarela, não tinha nada. Só que ao mesmo tempo, eles dão conta do recado, sabe? Mesmo não tendo uma grande parafernália, eles conseguem dar conta do recado, sendo só eles ali, voz e dança e mais nada. Então foi uma experiência muito legal de novo. É fato que eles se baseiam muito na nostalgia, mas assim, eu vejo as pessoas falando umas coisas tipo, os Backstreet Boys estão de volta. Não, gente, eles não estão de volta porque eles nunca deixaram de existir, tá? Não teve um momento que não existiu o Backstreet Boys, eles sempre existiram. Eles tiraram uma pequena pausa na época da saída do Kevin, eles gravaram um álbum sem o Kevin, a banda continuou, e depois o Kevin voltou e eles continuaram como se nada tivesse acontecido. Nunca teve um momento em que não existiu o Backstreet Boys, tá? Essa é a realidade. Mas eles deixaram, obviamente, de ter aquele auge que rolou ali até mais ou menos o que? 2005, talvez tenha sido, né, 2003, 2004. Em 2005 as coisas começaram a dar uma caída, mas nunca deixou de existir, né? A banda continuou existindo e gravando. Eles têm um monte de álbum e é muito engraçado ver essa visão que algumas pessoas têm, assim, de quem eles são. Mas sim, é fato que eles se baseiam muito, assim, na nostalgia. E você assistindo o show, né, eu vi alguns trechos do show depois, né?
a transmissão oficial do show e dá pra ver como as pessoas estavam cantando. Lá eu não tinha tanta noção. É sempre assim, isso aconteceu também no show da Katy Perry, quando eu fui no Rock in Rio. Eu tava lá, eu vi as pessoas cantando, mas não parecia que era tanto. Quando você vê a transmissão, você fala, gente, realmente as pessoas estavam cantando muito. Mas as músicas que não eram tão conhecidas, ali em volta de onde eu tava, tinha algumas pessoas cantando, mas nada muito absurdo. E aí, quando eu fui ver a transmissão, né, esses trechos de algumas dessas músicas menos conhecidas, que não eram singles e tal, muita gente estava cantando. Boa parte do público estava cantando. Então, você vê que ali era um público realmente muito fã de Backstreet Boys, e não pessoas, assim, que ouviam de forma mais esporádica. E isso é muito legal também. Então, só, assim, pra compartilhar mesmo com vocês essas minhas percepções agora, tendo ido essa segunda vez no show. É um show, sim, muito nostálgico, que faz a gente lembrar, né, da época de infância e adolescência. Gostei muito de ter a oportunidade de ver algumas músicas que eu nunca imaginei que eu fosse ver ao vivo, então fiquei muito feliz. O Millennium é um álbum incrível, eu sou apaixonada por esse álbum, marcou realmente uma geração, marcou, sabe, a música pop como um todo. Tem os maiores hinos pop já gravados, gente. A One That Way é uma coisa, sabe, é atemporal essa música. Respeitem nossos veinhos, tá? Eu sei que pra algumas pessoas é cringe, pra algumas pessoas é vergonha alheia, mas, gente, Backstreet Boys é meio brega mesmo, tá tudo bem, sabe? E a gente acha que tem que ficar feliz de ver artistas que têm tanto tempo de estrada, 30 anos de estrada, todos ali beirando seus 50 anos, ou, né, alguns deles já chegaram aos seus 50 anos, e estão lá, sabe, dando tudo de si ali, dançando, cantando, entretendo, interagindo com os fãs. Tudo isso é muito especial, sabe? Eles carregarem essa legião de fãs por tanto tempo também é um marco que pouquíssimos artistas eu acho que alcançam. Então tudo isso, sabe, são coisas pra gente, pô, no mínimo olhar e falar assim, cara, respeito, entendeu? Respeito, admito que os caras são sim um sucesso. Ao invés de ficarem aí, né, com um discurso etarista, com discursos preconceituosos que eu já vi na internet, né, gente, vamos simplesmente parar um pouquinho pra pensar, sabe, o quão incrível é você ter artistas no nível deles fazendo o que eles estão fazendo, ainda fazendo muito sucesso, esgotando turnês por onde eles passam. Eles podem fazer show em qualquer lugar do mundo que eles vão esgotar. Lá na Sphere mesmo, a residência tá toda esgotada. Eles esgotaram todas as datas de 2025 e chegou ao ponto deles abrirem datas extras pra fevereiro e março, se eu não me engano, de 2026. Então, já abriram várias datas aí pra mais 2 meses de residência, sabe? E assim, como que você me explica uma coisa dessa, entendeu? Como que funciona essa questão de você, né, que as pessoas querem dizer que eles não são tudo isso e tal? Olha essa demanda, sabe? Tem uma demanda muito absurda e eles já deixaram meio que ali subentendido que eles vão voltar pro Rock in Rio ano que vem. Confesso pra vocês que se eles vierem no Rock in Rio eu provavelmente não vou, porque talvez seja o mesmo show que eu vi, né, já o primeiro ponto pode ser que seja o mesmo show que eu vi, e também porque me deslocar até lá, né, até o Rio de Janeiro só pra ver o show deles, pra mim, tendo acabado de ver um show agora esse ano, não é algo que valeria a pena pra mim. Mas se eles fizerem uma turnê solo, aí as coisas já mudam de figura. Mas se for só Rock in Rio, aí eu vou ver na minha casa mesmo, mas é uma experiência que eu recomendo, sabe? Se você foi uma pessoa aí que ouviu Backstreet Boys na sua infância, adolescência, eu super recomendo, é um showzão, e a gente realmente volta no tempo com eles. É muito legal e tem que abraçar, gente. Tem que abraçar essa vibe nostálgica meio breguinha, tá tudo certo. Nem tudo que a gente gosta precisa ser conceito, nem tudo que a gente gosta precisa ser aesthetic. Tem algumas coisas que podem ser só meio bregas e tá tudo certo. Eu até comentei no Twitter esses dias que eu tô, sabe, passei dessa fase de ficar tendo vergonha nas coisas que eu gosto, gente. Ai não, pelo amor de Deus, sabe? Eu tô 35 anos na cara. Não dá mais pra ficar perdendo tempo com essas coisas, me preocupando. Ai, meu Deus, eu gosto das coisas e eu não vou pedir desculpas por isso ou ficar com vergonha, sabe? Eu simplesmente vou abraçar essas coisas que eu gosto, porque a gente perde muito tempo às vezes, sabe? Não aproveitando as coisas que a gente gosta. A gente tem que passar mais tempo fazendo aquilo que a gente gosta. E isso é importante independentemente da idade que você tem, mas principalmente quando a gente chega nessa fase mais, passei dos 30, agora tem que ficar de olho nas coisas, tipo, não. É claro que evoluir, amadurecer é importante, mas você não deixa de ser uma pessoa madura porque você gosta de determinadas coisas, sabe, no sentido de entretenimento, porque você consome determinados tipos de arte ou de entretenimento. Não faz de você uma pessoa mais ou menos madura por causa do conteúdo que você consome. Então, aproveite as coisas que você gosta, que é muito melhor do que você ficar se privando ou ficar sentindo vergonha daquilo que faz você feliz. Assim,
Sobre a experiência de festival como um todo, gente, 1000 vezes o Lola. Tá, o Lola é muito mais a minha vibe. Eu acho que o Lola, ele é muito mais sobre a música do que sobre comércio, sabe? Eu acho que os festivais do Medina, né, que são Rock in Rio e tal, eles são muito menos sobre música e muito mais sobre consumo, muito mais sobre, ganhar brindes. E não é que no Lola não tenha. Todo festival de música tem stand pra você ganhar brinde e tal. Mas eu acho que no Lola tem um pouco menos disso, sabe? É mais sobre a música mesmo. Então é um ambiente em que eu gosto mais de estar do que no ambiente Rock in Rio e tal. Acabou que, assim, foi uma experiência boa, mais pelos Backstreet Boys mesmo. O festival em si eu não gostei muito. Eu achei o palco principal horrível, horroroso. Não gostei mesmo. O The One, eles mudaram pro local que fica um dos palcos do Lola, que, né, que usa do morro, né, pra você ter uma visão melhor do palco, daí ele fica no final do morro, isso é muito bom, mas o palco principal, que é o Skyline, é uma porcaria, ele fica numa rampa, então quando você tá lá atrás você não vê direito, porque daí as pessoas ficam mais altas que você, é um horror. Eu consegui ficar num local mais ou menos assim, acho que deu pra ver pelos trechos que eu coloquei aqui de vídeo, e assim, fiquei num lugar razoável, eu conseguia ver bastante deles, assim, até mesmo quando eles estavam lá no fundo do palco, eu conseguia ver com os meus olhos, né, que eu falo que se eu tô conseguindo ver o artista a olho nu, eu tô feliz, porque significa que isso eu considero como uma visão boa, ainda que eu esteja longe, se eu consigo vê-los, ainda que pequenininhos, com os meus olhos, eu fico feliz. Então eu tava conseguindo ver bem todo mundo, eles usam muito o palco, né, tinha a passarela e também as laterais ali do palco, eles usam tudo, então não tem muito como você não ver, porque eles exploram bastante o palco, mas ainda assim é um palco horrível, não gostei, 1 milhão de vezes os palcos do Lola, o posicionamento das coisas, dá de 1000 a 0 realmente, é muito melhor. Mas, enfim, agora vamos falar de livros, leituras. Vou começar falando sobre livros que recebi. Primeiramente, eu vou falar de um que eu recebi já há alguns dias, depois que eu gravei o último vlog, coisa de 1 ou 2 dias depois, chegou esse livro e notei uma coisa muito curiosa sobre ele, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O livro em questão é The Mysterious Case of the Alperton Angels. Provavelmente, acho muito difícil de algum de vocês já ter ouvido falar nesse livro aqui, é um livro meio assim, underground, uma coisa meio obscura. Eu conheci esse livro num vídeo de uma booktuber gringa e eu me interessei muito porque ele é livro de mixed media. Eu não sei como é que é a tradução desse termo aqui no Brasil, mas é livros que tem vários tipos de mídia dentro do livro. Então, por exemplo, esse livro aqui, ele tem uma investigação, né, ele fala sobre uma jornalista, se eu não me engano, que vai investigar um caso, que é esse dos Alperton Angels, que, se eu não me engano, é uma seita religiosa, uma coisa assim. Então, a gente tem entrevistas, a gente tem documentos com essas informações. Então ele é um livro que eu acho que lembra um pouco Illuminei, que é uma série que eu gosto muito, né, de ficção científica, que também tem essa pegada. Então é um livro um pouco assim, que foge desses padrões assim, né, de parágrafos corridos, né, de romance mesmo. Então eu tô bem interessada por ler esse livro agora em outubro, provavelmente ele vai entrar na minha TBR de outubro. Mas o que eu queria comentar sobre ele é o seguinte: eu peguei esse livro aqui numa promoção, tava bem baratinho assim para um livro de capa dura, e ele não era entregue pela Amazon, eu não tinha me atentado a isso, inclusive. Ele não era entregue pela Amazon. Mas eu não prestei atenção nisso e tal, beleza, comprei. Já começa que eu quase levei um golpe, tá? Porque eu recebi uma mensagem né, supostamente da transportadora, falando que eu tinha que pagar uma taxa, sabe aquele golpe que é até um golpe relativamente comum. Só que, falando que eu tinha que, né, pagar uma taxa pra liberar na alfândega. Só que a Amazon deixa um recadinho lá, em tudo que você compra, toda compra internacional que você faz, tem um recadinho lá, falando que você não tem que pagar nenhuma taxa a mais, que tudo já está incluso no valor do produto. Então eu falei assim, gente, não vou pagar nada. Só que aí eu entrei em contato com a Amazon. E aí a Amazon me redirecionou pra falar com o vendedor. Eu mandei uma mensagem falando isso. Coloquei um print falando assim, olha, a transportadora veio falar comigo, eu não vou pagar taxa nenhuma, porque a Amazon já garante isso pra mim, eu não vou pagar. E aí, assim, nada aconteceu. Eles não me responderam, mas no mesmo dia eu recebi o aviso da Amazon de liberação da alfândega. Só que a questão é que a mensagem, ela veio com todas as informações do meu pedido. Ela veio com o meu nome, ela veio com o meu CPF, com o meu endereço, com absolutamente todas as informações, número do pedido, rastreio, tudo. E o nome da transportadora era, de fato, o nome da transportadora que
que faz esses envios internacionais. Então é muito louco que os golpistas tenham acesso a essas informações assim com tanta facilidade, né? Tem todos os teus dados ali expostos. E aí, curiosamente, depois que eu fiz a reclamação, quando eu tinha recebido a mensagem, tinha vindo com um selinho de verificado, né? Escrito o nome da transportadora, com selinho de verificado, e aquela mensagem da Meta falando assim, essa conta é confiável, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, depois que eu mandei a mensagem, acho que no dia seguinte, sumiram essas informações, e aí apareceu um número, como se fosse na internacional, assim. Antes tinha uma foto, tinha tudo. E aí depois sumiu tudo isso. Então, assim, obviamente era um golpe. Mas é uma coisa muito bizarra, gente. Como que pode eles praticarem esse golpe de uma forma tão convincente, sabe? A ponto de, tipo, você realmente olhar e falar, gente, é a conta da empresa, não tem como falar que não é. E com todos os seus dados, como é que você vai duvidar? Mas eu, né, por se tratar de uma compra da Amazon, eu falei, não, eu não vou cair nessa, porque a Amazon me garante que eu não tenho que pagar nada. E se falar que eu tenho que pagar, então devolve, eu não vou ficar com o produto. Então, esse foi o primeiro ponto, né? Primeiramente, eu passei por essa tentativa de golpe. E aí, a outra coisa que eu queria comentar é, vocês lembram que eu falei que esse livro não foi entregue pela Amazon, né? Quando ele chegou aqui, eu percebi que ele estava com, assim, leves danos, digamos, tá? Não estava escrito lá que o livro era usado, nem nada disso, tá? Tava como livro novo. Mas ele tá com alguns leves amassadinhos aqui, a capa tá, tipo, levemente rasgadinha aqui. Só que são coisas que às vezes acontecem no transporte. Então, e o livro chegou embalado em plástico. Ele chegou dentro de um saquinho. Ele chegou embalado, mas não aquela embalagem que é quase a vácuo, assim. Chegou meio que num saquinho que tinha sido fechado, assim, tipo, colado. Então, assim, pra mim, tudo indicava que o livro era novo, né? Só que tava com esses pequenos defeitos aqui, né? E assim, né? O livro vem lá dos Estados Unidos. Eu falei, eu não vou devolver por causa disso. Porém, uma coisa me chamou a atenção. Quando eu abri o livro, eu encontrei isso aqui, ó. Ai, meu Deus. Um bilhete de presente. E tá super amassado. E tá escrito aqui, Happy Birthday da mamãe e Cleo. Nós te amamos, não sei o que. Boa leitura. E eu fiquei assim, esse livro foi dado de presente pra alguém e a pessoa devolveu? O que aconteceu aqui? Não sei. Então, é isso, gente. Foram duas coisas aí engraçadas que aconteceram. Não sei se esse livro é usado ou se simplesmente a pessoa recebeu e, sei lá, uma semana depois ela devolveu. Eu realmente não sei o que aconteceu, tá? Não sei o que rolou aqui. O livro tá, sabe, super novinho por dentro, não tem nenhum problema com ele, até onde eu vi, né, aqui. Eu dei uma olhada assim, não me parece estar com nenhum problema, não tem página rasgada, não tem nada. Só esses pequenos, assim, probleminhas aqui na jacket dele, mas fora isso não tem nada de errado. Mas algo estranho aconteceu aqui com este livro, né? Que já foi dado de presente para alguém. Agora, queria falar sobre esta caixa que chegou e eu não sei o que é, porque eu não comprei nada na Amazon. Então, alguém deve ter me mandado alguma coisa, vamos descobrir juntos quem foi e o que a pessoa mandou, porque eu não sei. E eu esqueci de pegar tesoura, né? Tive que abrir aqui na unha praticamente. Bom, chegou com embalagem de presente, que a Amazon faz questão de embalar igual a cara, né? Como podemos ver aqui, ó. Incrível, assim, o trabalho da Amazon é realmente muito bem feito. Chegou aqui com o coisinho de presente colado dessa forma. Feliz aniversário atrasado! Eu tô muito afim desse livro e espero muito que você goste. Te desejo tudo de melhor que a vida puder oferecer. Beijos de Caroline Witt. Carol, muito obrigada! Ai, gente, que tudo! Muito, 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 muito obrigada, Carol. Ó, foi a Amazon, tá? Eu queria muito ter o prazer de abrir bonitinho, né? Queria que ele estivesse vindo assim, pra eu poder abrir bonitinho, né? Mas, felizmente, não aconteceu. Mas vamos ver que livro que é, né? E, pelo visto, Carol não leu este livro. Ai, gente, todo mundo vai morrer um dia. Todo mundo aqui vai morrer um dia, da Emily Austin. Gente, eu ouvi falar muito, muito bem desse livro. Eu não me lembro exatamente quem foi a pessoa que eu vi indicar, assim, pela primeira vez, mas já ouvi falar coisas ótimas. Inclusive, ó, temos aqui um blurb do Lucas Barros, que é um booktuber, né? Que leu este livro aqui e deixou um blurb aqui indicando o livro. Deixa eu tirar esse plástico, né? Que já fizeram o favor de tirar uma parte dele. Tá aqui. É um livro bem curtinho e, assim, eu sei que ele tem um rolê ali que parece que a protagonista, ela vai trabalhar na igreja, só que ela é, tipo, uma pessoa que é super cética, assim, e aí eu não lembro por que ela vai trabalhar nessa igreja e exatamente o que esse título tem a ver, e esse coelho, eu não sei. Eu lembro de ter lido a sinopse e de ter achado muito interessante. Parece ser meio que livro do vibes Kevin Wilson, assim, uma coisa meio quirky, assim, então fiquei bem interessada e muito obrigada, Carol, pelo presente. Tô achando que eu vou querer ler esse livro ainda esse ano. Ainda que essa introdução esteja gigantesca, gente, vou ter que falar do que eu tô lendo. Felizmente não são muitas
muitas coisas. Eu só estou com 2 leituras em andamento no momento. Uma é uma leitura que já comentei com vocês, que é A Witch's Guide to Magical Innkeeping, alguma coisa assim, que é da mesma autora do livro das Bruxas Rebeldes. Enfim, eu não consigo decorar os nomes desses livros de jeito nenhum, nem em português, nem em inglês, nem nada, então vocês sabem do que eu tô falando, tô ouvindo esse livro em audiobook. Já tô bem adiantada nele, eu tô em quase 70%, acho que eu até já passei de 70%. Então, vai ser concluído aí nos próximos dias e vou trazer minha opinião final pra vocês, mas adianto que eu estou gostando bastante, tô achando um livro muito fofo, assim como eu achei o primeiro não, né, o outro livro que eu li da autora. Esse livro não é uma continuação, são outros personagens, mas ele tem exatamente a mesma vibe. Eu tô esperando pra ver se algum personagem do outro livro vai aparecer, mas eu acho que ela vai de certa forma juntar aí um pouquinho, talvez tenha ali uma aparição ou uma menção, pelo menos, algum personagem do outro livro, mas eu tô achando uma graça e eu tô tendo a mesma sensação que eu tive quando eu li o outro livro da autora. É muito fofo, é um livro que fala sobre bruxa. Nesse caso é uma bruxa que ela era uma bruxa muito ativa ali na comunidade, né, deles e, né, dos bruxos, enfim, ela super fazia parte ali quando ela era adolescente, e aí ela fez uma coisa muito errada, ela fez um feitiço que não pode fazer, que é super proibido, e por isso ela foi expulsa dessa comunidade dela. Que eu acho que, eu não sei como é que ficou a palavra em português, não sei se é guilda, eu não sei como é que fica a palavra em português, mas enfim, essa coisa de, tipo, quando tem essas comunidades de bruxa, ela é expulsa e ela fica totalmente sem magia, assim, praticamente zerada de magia, e ela acaba indo cuidar de um hotel, uma pousada, assim, como se fosse uma pousada, em que ela vive com algumas criaturas mágicas. Ela tem uma raposa, que era uma pessoa e agora não é mais, é uma pessoa que acabou se transformando em raposa e ficando daquela forma ali permanentemente. E também tem uma galinha, que ela é só o esqueleto da galinha, mas enfim, é uma galinha, tá viva, sabe? Só que são só os esqueletinhos, só os ossinhos dela que ficam andando lá pela pousada. Enfim, é muito engraçadinho, muito fofo, e o interesse amoroso, com sabor. Então, tá sendo muito fofo, tô gostando bastante, mas vou trazer minha opinião final daqui a alguns dias quando eu finalizar a leitura. E o outro livro que estou lendo, também já comentei com vocês que estava na TBR, que montei para setembro, é Os Descaminhos de June Farrell. Esse livro, eu acho que eu não vou lembrar agora, eu acho que eu devo estar ali uns 30% ou chegando nos 30%. É um livro que eu tô assim, tá me deixando intrigada. Eu tô intrigada, eu tô curiosa, ainda que eu já ache que eu tenha sacado praticamente a história inteira. Então eu tô meio assim, será que a autora tá enrolando pra chegar num ponto que pra mim tá óbvio, ou sou eu que já li muita história desse tipo e aí eu já consigo sacar tudo o que vai acontecer? Eu não sei se é enrolação ou se sou eu que tô ansiosa demais, porque histórias desse tipo demoram mesmo pra acontecer, né? E eu já li muitas histórias desse tipo, então eu tô na dúvida do que exatamente sentir com relação a esse livro. Eu estou gostando, eu gosto que a personagem é mais velha, a protagonista tem 34 anos, se eu não me engano, então é legal ler sobre protagonistas mais velhas. Inclusive a protagonista do livrinho das bruxas também é mais velha, tá? Eu acho que ela tem 29 ou 30, se eu não me engano, e o interesse amoroso dela tem 34, alguma coisa assim, 33, 34. Então, gente, é muito gostoso ler livros com protagonistas que estão na mesma faixa etária que você. É muito bom. É uma coisa que, assim, por mais que eu consiga abstrair, né, em vários momentos, eu prefiro, né, gente, ler livros, né, da galera que já está chegando nos 30 ou que já tem 30. Porque é muito mais fácil a gente se identificar. E até mesmo essa coisa de, tipo, você entender a lógica das pessoas, sabe? Por que elas fazem o que elas fazem? Você acaba entendendo porque você muitas vezes já passou por situações parecidas, né? Então, não sei, é muito mais fácil de se identificar, né? Por motivos óbvios. Então, eu gosto que a protagonista seja mais velha, mas às vezes eu acho, é o que eu tô falando, não sei se a lentidão da história é uma coisa que realmente seja um defeito ou se não tinha como ela acelerar essa história, sabe? Porque parece que as descobertas que a protagonista tá fazendo são descobertas que, assim, gente, pra mim é tudo muito óbvio. Mas eu sei que talvez o livro não tenha exatamente esse objetivo, porque tem muita coisa, assim, se revelando e até o momento não aconteceu muita coisa, que eu não quero, né, falar exatamente pra não revelar, porque eu não sei até que ponto que a sinopse revela do que esse livro se trata. Ele fala que temos ali uma família de mulheres, e essa família, as mulheres acabam falecendo porque elas ficam loucas. É isso que é meio que falado ali entre a comunidade, né, em que elas vivem, a cidade, e até mesmo a família delas. Falam assim, ó, não, as mulheres dessa família aqui são tudo doidas, elas piram e morrem, é uma coisa meio assim, elas ficam doidinhas e morrem. E aí a June, que é a protagonista, ela está começando a sentir esses sinais de loucura, então ela tá achando que ela vai morrer. E aí ela tá meio que assim, pirando, só que ela descobre uma coisa que é bastante
óbvia, digamos assim. Ela descobre uma coisa e eu meio que acho que já sei o que ela vai fazer. Só que é isso, parece que demorando pra ela chegar nesse ponto em que ela vai fazer o que eu acho que ela vai fazer. Tô nessa situação. Mas eu acho que tem grande potencial pra ser um livro que eu vou gostar sim, tá? É só porque esse início tá sendo um pouco, tipo, tá, e aí? Vamos começar. Vamos fazer o que eu acho que você vai fazer logo. Eu vou parar por aqui, pois preciso tomar banho, pôr pijama e dormir, porque eu sou bastante cansada. E também porque o primeiro update já ficou gigantesco, como sempre, porque eu não consigo parar de falar. E tinha muitas coisas para compartilhar com vocês. Acredito que amanhã, na parte da tarde, eu vou nesse evento, né, de comemoração aí do casamento, essa segunda parte do casamento, né, que foi hoje a primeira parte. Amanhã a gente tem um churrasco, tal, de comemoração. E depois eu acredito que eu vou talvez resolver algumas coisinhas e descansar também, né, porque afinal de contas temos uma semana aí pela frente. Quero estar bem descansada, porque fiquei muito podre do festival, que, né, essa é a realidade de ir para o festival quando você já não é mais tão jovem. Essa semana, então, tô com essas expectativas aí de conseguir concluir essas duas leituras. Na sexta começa a Flynn, eu já vou dar uma olhada, assim, ver se na sexta eu já vou participar. Provavelmente sim, vou ver com algumas amigas minhas quem que vai e tal, pra eu já ter companhia pra ir. E vamos conversando, então, ao longo da semana sobre essas leituras. Até aproveitando que eu falei da Flynn e também do piquenique, eu decidi que eu não vou ler o livro do piquenique esse mês, não sei também se eu vou ler mais pra frente. Acabou que, assim, depois de ler algumas coisas sobre o livro, enfim, sinopse, tal, não me atraiu tanto, e eu acho que tá tudo bem, às vezes, a gente simplesmente olhar e falar assim, ai, acho que eu não vou ler esse livro, gente, não vai rolar. Então, é de clube do livro, eu gosto de tentar fazer todas as leituras do piquenique, porque é um clube do livro que eu gosto muito de participar, mas eu acho que dessa vez eu vou deixar passar, vou participar lá do evento, né, a gente vai ter o evento com o autor, e também aí, aproveitando para falar de autor, Vitor Martins estará aqui na Flynn no sábado, então essa é a mesa que eu tô mais a fim de participar, porque, enfim, eu quero, né, encontrar o Vitor e autografar o último livro que eu tenho dele pra autografar. Ele já anunciou a pré-venda do novo livro dele, mas só vai chegar em outubro, então não vou ter como comprar a tempo, né? Mas enfim, dos que eu tenho aqui, falta um pra autografar, então provavelmente no sábado eu vou conseguir e também tirar, né, atualizar minha fotinho com ele. Tô bem animada pro próximo fim de semana e espero que essa semana passe bem rapidinho também, mas amanhã não, amanhã eu quero que demore bastante. What are you thinking now? Tell me about yourself. If you believe in love, I don't want nothing else. What are you thinking now? Tell me about Sabe aquela trend desinfluenciando você, versão não sei o quê? Não que eu me considere uma influenciadora, mas eu queria desinfluenciar você aí que tem estante, ou que não, na verdade você que não tem estante. E que fala assim, ai, né, meus livros estão aqui tudo feio, né, não fica, né, aesthetic e tal. Pois é, gente, por muito tempo eu não tive estante, né, vocês sabem disso. Já postei, inclusive, recomendo muito que vocês assistam o vlog de quando eu comprei essa estante e ela foi montada e organizada, enfim. E aí agora eu vou mostrar pra vocês o estado que ela se encontra. Primeiramente, o que é isso? Tá aqui. Cabos jogados, coisas. Isso aqui era pra ter livro dentro. Livros que chegaram, né? Os últimos livros que entraram aqui pra minha coleção. Me fala, que situação que é essa aqui? Tá tudo empilhado, jogado, não sei o que fazer. O livro da Aline, foi autografado recentemente. A situação, tá aqui, jogado. Olha a sujeira que está essa estante, cheia de pelo de gato. Ó o pó, que eu preciso limpar. Então eu estou desinfluenciando vocês, que não é só porque a gente tem uma estante, ai que linda, que não tá numa situação de calamidade, né? Aqui, livro que a gente não sabe o que fazer. Ali em cima também tem livro que eu não sei o que fazer. E é isso. Ai, meu Deus, eu quase que caio agora. Ia ser bem legal se eu tomasse um tombo agora. Tem papel ali, ó. Que é aquilo ali? Aqueles papéis? Não sei. Então, assim, pra vocês entenderem que não é só porque, assim, ai, tá bonito. É, mais ou menos, né, galera? Também preciso organizar. Tá tudo bem você deixar a sua estante ficar empoeirada de vez em quando. Mas, assim, né? Ai, meu Deus, que vergonha. Já me arrependi de ter mostrado isso aqui pra vocês, mas é pra realmente mostrar a vida da leitora, como ela é. if you believe in love, I don't want nothing else. 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 I'm here by your side and you look in my eyes and I think you're the one, 'cause I'm so hypnotized, yeah. You're here in the morning, but it's all in my head. I don't want this to end, to end. I won't let this be over. Want you to stay. If you let me closer, baby, give me everything. What are you thinking now?
O Anderson comprou um edredom novo e vemos aqui quem que tá usufruindo disso. Você acha que é os seres humanos da casa? Não. Olha quem que tá aproveitando. Quem que tá estreando? Quem que é que tá estreando? Tá confortável aí, filho? Você tá gostando? Galera, a gente precisa conversar. Esse update não vai ser um update de leituras, tá? Hoje é quinta-feira, eu deveria estar me arrumando pra dormir, porque já são quase 11h30 da noite, mas eu quis aproveitar que eu tô aqui nesse embalo de gravar vídeos, porque eu gravei vídeo pro canal, gravei vídeo pro Insta, tô até com a iluminação aqui ainda montada, porque eu acabei de gravar, tô maquiada, enfim, e quis aproveitar pra tirar esse tempinho e falar sobre um assunto com vocês que não é atualização de leitura, até porque eu não tenho muita coisa pra falar das leituras mesmo, mas é sobre um assunto que eu tinha conversado no início do vlog e eu acho muito importante trazer atualizações sobre esse assunto, porque aconteceram aí vários desdobramentos sobre uma história específica, então não vou nem dizer pra vocês que eu vou tentar ser breve, porque eu acho que eu não vou conseguir, mas meu canal, minhas regras, eu que mando, então vou tirar este tempo aqui pra gente conversar sobre um assunto que eu acredito ser um assunto muito sério, e eu acho que a gente precisa muito falar sobre isso. Eu tinha comentado no começo do vlog que ia acontecer a FLIM, que é a Feira Literária Musical aqui de São José dos Campos, que é uma feira literária, né, também que promove a cultura, não só literatura, mas também música, né, tem vários shows e mesas literárias, debates, tudo mais. E eu tava, não sei se eu deixei transparecer, mas eu tava bastante empolgada pra feira. Já faz alguns anos que eu frequento a feira, e o Piquenique Literário, que é o clube literário que eu participo, também sempre tá na feira. A gente ia ter o encontro no domingo com a presença do autor, no sábado teria uma mesa com o Vitor Martins, além de outras várias, mas eu tava bastante empolgada pra mesa do Vitor. E eu tava, assim, muito em mente, assim, de participar ativamente, assim, bastante dessa feira, até fazer trabalho voluntário eu ia fazer na feira, mas não vai acontecer porque a feira foi, dos dias 19, 20 e 21 de setembro, foi cancelada, e até o momento a gente não tem uma nova data, né, prometeram que ela, na verdade, seria apenas adiada para uma nova data, mas a feira que iria acontecer neste fim de semana foi cancelada. E o motivo desse cancelamento, eu não acho que exista outro termo mais adequado para se usar do que o motivo foi censura. Tudo começou com um vereador que eu não vou citar o nome, simplesmente pelo fato de que eu não acho que é uma pessoa que mereça ter o seu nome citado, mas é um vereador aqui de São José, uma pessoa de direita, uma pessoa conservadora, né, que eu poderia considerar assim como de extrema direita, fez um vídeo criticando a participação da jornalista, escritora, roteirista, feminista, Emily Lacombe. Ela iria participar da abertura, da mesa de abertura, junto com o Chico Sá, e ele fez um vídeo pegando um trecho de podcast que a Milly participou, e ela discorria um pouco sobre o conceito de família, o que ela achava do conceito de família tradicional aqui no Brasil. Ela emitiu algumas opiniões sobre isso, sobre o que era a família conservadora, tradicional, enfim, para ela, o que significava esse modelo de família para ela. Esse vereador pegou esse trecho, fora de contexto, publicou esse texto no perfil dele e disse que, por ela ter uma visão contrária àquele e outras pessoas, né, conservadoras têm sobre família, né, por ser uma visão contrária, ela não poderia participar da FLIM. Então ele pediu o cancelamento da participação dela por não concordar com a opinião dela. E o prefeito Anderson Farias, aqui de São José, acatou o pedido dele e, de fato, entrou em contato com um dos órgãos responsáveis, né, pela organização da feira, se eu não me engano é a AFAC, e ele entrou em contato e, de fato, eles cancelaram a participação da Milly Lacombe. O que, pra mim, gente, é, assim, um exemplo muito claro de censura. Porque, pelo fato de algumas pessoas não concordarem com a visão da Milly Lacombe sobre um determinado assunto, eles acham que ela não tem o direito de se expressar em um evento cultural, enfim, da cidade. Porque, não, é um evento bancado pelo dinheiro público e tal. E até onde eu, né, me informei aí, recebi informações, pesquisei, enfim, cerca de 20% do valor de realização deste evento é bancado pelo dinheiro do município. O restante vem de iniciativas estaduais, federais e também iniciativas privadas, né, os patrocinadores, as empresas que patrocinam o evento. Então, não é um evento da prefeitura, não é um evento que é organizado pela prefeitura, apesar de ter ali um pouco, sim, de dinheiro investido, né, dinheiro aqui do município, não é um evento que é organizado pela prefeitura. Mas, de todo modo, ele conseguiu esse cancelamento e, a partir do momento em que isso veio a público, outros escritores e, enfim, pessoas que iriam participar da feira começaram a se manifestar, cancelando suas participações em solidariedade à Milly, né, em apoio a ela e enfim, repudiando essa atitude, né, do prefeito, enfim, desse vereador. Eles foram se retirando do evento até que não sobrou quase ninguém, e aí a FLIM acabou cancelando essa edição para poder adiá-la aí por uma
futura data que ainda não sabemos quando será. Gente, assim, é uma situação que me deixou extremamente, a princípio, extremamente revoltada, mas agora o que eu mais consigo sentir é tristeza, porque eu tô vendo, né, um evento que promove cultura, que promove literatura, arte, debates, enfim, troca de ideias. Esse evento sendo cancelado porque algumas pessoas não concordam com algum ponto de vista de uma pessoa que vai participar deste evento. É inacreditável pra mim e é muito triste ver isso acontecer. Aqui em São José é uma cidade que tem sim, né, uma cena cultural, mas não é algo assim super presente. Então a gente vê um evento do tamanho que a Aflim, que é o maior evento literário do Vale do Paraíba, aqui da região, simplesmente não acontecer por uma pressão de algumas pessoas. Isso é muito, né? E ver essas pessoas parabenizando o prefeito, comemorando essa atitude, felizes porque a Aflim não vai acontecer, eu acho que isso só prova que realmente essas pessoas, elas são contra, né? Elas são anti-cultura, anti-arte. E é bizarro, porque assim, essas pessoas não participam do evento. Então por que elas querem barrar a presença de outras pessoas num evento que elas nem vão estar presentes? Porque essas pessoas, elas não consomem arte, elas não consomem literatura, elas não consomem cultura. E aí a gente que quer consumir isso, a gente é impedido. Então é muito triste, é muito, muito, muito triste. Eu tô muito chateada com tudo isso, de ver isso acontecer assim, de forma tão, sabe, descarada, uma censura descarada, vinda de pessoas que pregam a liberdade de expressão. Mas é a liberdade de expressão apenas se você concordar com o que essas pessoas pensam. Se você pensa diferente, você tem que ser censurado. É isso, gente, só sei sentir tristeza. Então, eu só queria mesmo tirar esse tempinho aqui pra explicar pra vocês, né? Eu vi que, assim, foi uma situação até que tomou proporções bem grandes, assim. Infelizmente, né? A cidade que eu moro está sendo comentada em vários veículos de comunicação, apareceu em vários portais de notícias. Muita gente falou sobre o caso na internet. Nossa, inúmeras páginas eu vi. E é isso, né, gente? Então tudo aquilo que eu tinha comentado no começo do vlog, né, sobre o evento, não vai acontecer. Acho que eu ainda vou manter esse vlog provavelmente até domingo, porque eu tô querendo começar um outro vlog na segunda-feira, que provavelmente vai ser um vlog temático. Aí eu vou ver até mesmo se eu consigo, como eu, né, vou ficar em casa nesse fim de semana, não vou ter os compromissos que eu pensei que eu teria. Eu talvez tire um tempo a mais pra ler, né, adiantar um pouco as minhas leituras e trazer alguma opinião um pouco mais concreta aqui pra vocês, porque confesso pra vocês que essa semana eu li muito pouco. E eu espero que a gente possa ter, então, esse evento logo ainda esse ano. Eu espero muito que ele seja adiado ainda para uma edição em 2025. E é isso, vou aproveitar então esse fim de semana para focar um pouquinho mais nas leituras, e aí eu acredito que entre domingo e segunda-feira eu traga já o encerramento do vlog com as minhas opiniões. Eu espero conseguir pelo menos terminar um dos livros que eu tô lendo até lá, para poder, né, conversar aqui com vocês um pouco sobre leitura, né, e trazer boas notícias de certa forma, e dar uma elevada aqui no clima, que aí o negócio tá bem bad no momento. Então, né, gente, cheguei pra gente encerrar o vlog. Não estou encerrando esse vlog num ponto que eu gostaria de estar, porque eu queria ter mais atualizações de leitura pra trazer, e infelizmente não tenho. Eu tenho pouquíssimas coisas pra falar pra vocês de leitura. Mas fazer o quê, né? Eu vou começar um novo vlog amanhã, então eu obrigatoriamente precisava terminar esse vlog hoje, porque o vlog de amanhã é um vlog meio que temático, vai ser um vlog semanal e tudo mais, então eu tinha obrigatoriamente que terminar esse vlog hoje, agora. Antes de falar de leitura, eu queria trazer mais uma atualização sobre aquele assunto que a gente conversou da última vez, que é todo o rolê da Flim e tal. Depois que foi anunciado o adiamento / cancelamento da Flim, uma das livrarias que participava do evento anunciou que ia fazer um evento paralelo, assim, mesmo, meio que como uma forma de não deixar esse encontro, assim, cultural, esse movimento, enfim, não deixar de ter um evento cultural no fim de semana que aconteceria a Flim. O evento seria no sábado e no domingo, e teria, assim, mesas literárias, né, e venda de livros, afinal de contas é uma livraria. E aí o evento aconteceu no sábado. Eu não consegui ir porque, gente, ontem eu estava podre. Ontem começou a fazer um calor aqui em São José e tava muito, muito, muito quente. Eu tava muito cansada, eu não sei o que aconteceu. Hoje fez mais calor, no sentido assim, tipo, temperatura ficou mais alta e eu não fiquei tão cansada, assim, nem
perto do que eu tava cansada ontem. Eu dormi muito ontem, eu tava muito cansada, parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. Não sei o que aconteceu, mas eu realmente acho que foi a mudança brusca de temperatura. Eu tinha umas coisas pra fazer em casa, e acabou que eu não consegui me organizar pra ir no evento. Mas eu tinha pensado em ir hoje. Só que o que aconteceu é que o evento de hoje teve que ser cancelado. O que eu vi de pronunciamento foi realmente assim, o perfil da livraria falando que, por motivos de força maior, eles não iam conseguir fazer o evento no domingo. Dá pra imaginar mais ou menos o que aconteceu, né, pra esse evento ter sido cancelado, né, as mesas de domingo terem sido canceladas. Mas é isso, né, gente? O que importa é saber que, assim, existe uma resistência, sabe? Existem pessoas que não vão deixar a censura vencer, que não vão deixar esse movimento que é totalmente anti a existência da cultura, da literatura, não vão deixar esse movimento, essas pessoas, não vão deixar essas ideias nos vencerem, né? Então, ainda existe gente preocupada em manter a cultura viva, né, aqui na cidade. Então isso é muito importante, ainda que tenha sido uma meia derrota, ainda assim o evento aconteceu ontem. É isso, então essa atualização que eu tinha para trazer também sobre esse assunto. Eu realmente, como eu já tinha falado, espero muito que a Flynn, né, tenha sua nova data anunciada e que, né, corra tudo bem aí no evento. Espero que o evento não seja tão afetado no futuro, sabe, por essas situações que aconteceram agora, esse ano. Não é a primeira vez, tá, que acontece isso, pra falar a verdade pra vocês, já aconteceram situações parecidas em edições passadas, então é muito triste que isso esteja se repetindo, né, que esteja acontecendo novamente, mas eu espero que sempre existam pessoas pra ir contra isso, né, pra ir contra quem é contra ou anti a existência de eventos culturais aqui na cidade, por motivos absurdos, né, como, né, foi o que aconteceu aí com esse episódio que eu contei pra vocês. Então agora vamos falar de leituras, né, pra gente poder encerrar aqui o vlog. Ontem eu terminei o audiobook A Witch's Guide for Magical Innkeeping, e eu achei muito legalzinho esse livro. Assim, eu tive a mesma sensação que eu tive com um outro livro da autora, né, das Bruxas Rebeldes lá. É um livro muito fofo, um livro com personagens muito cativantes, tem um romance muito fofo, né, o interesse romântico é uma graça. Os personagens são super apaixonantes, assim, tem uma relação legal entre eles, assim, sabe? Todas as relações, eles são legais de acompanhar, tem várias coisinhas paralelas ali acontecendo entre os personagens. Então, assim, é legal. Só que eu não me senti tão imersa pela história. Eu acho que no outro livro dela, eu estava mais, assim, parece que eu me importava mais com o que estava acontecendo, sabe? A história, pra mim, assim, o enredo era mais interessante do que esse. Por mais que tem assim, né, ali um início, ela perdeu a magia e tal, e a gente vai acompanhar como que ela, se ela vai ou não recuperar essa magia, meio que é só isso, assim, sabe? Tem algumas histórias paralelas, mas eu acho que elas não se desenvolvem o suficiente. Então talvez isso tenha me afastado um pouco da história, porque eu queria que tivesse um pouco mais de, sabe, um pouco mais de recheio ali no negócio. Me pareceu um pouco raso, assim, sabe, ser só isso a história. Por mais que tenha algumas historinhas paralelas, eu acho que não é suficiente pra deixar o livro robusto o suficiente. Não sei, pra mim era um livro que poderia muito bem ser uma novela, por exemplo, sabe? Porque eu não acho que ele tem tanta coisa pra preencher, digamos, sabe? Ele não tem muita substância, assim, sabe? É um livro, assim, que no meu ponto de vista ficou deixando a desejar, assim, nesse sentido, sabe? De enredo mesmo. Eu acho que ela poderia, né, a autora poderia ter desenvolvido algumas coisas e ela deixou tudo muito ali na superfície, e a única coisa que ela desenvolveu, de fato, pra mim não era muito interessante. Então, por isso eu acabei dando 3,5 estrelas pra esse livro. Se eu não me engano, o outro da autora eu dei 4 estrelas, então como esse eu não amei tanto quanto o outro, eu dei uma notinha menor aí. Mas é um livro muito bom também, tá? Então, se você leu o outro livro dela, eu super recomendo que você leia esse. Se você não leu, também recomendo, se você quiser começar por esse, se você achou a sinopse mais interessante, eu acho que super vale a pena. Pra mim, assim, é uma leitura que vale a pena, e é uma leitura muito pra quem gosta de fazer leitura de Halloween, que, sem ser leitura assustadora, sabe? Mas no sentido de leituras mais cozy, assim. Esse livro super dá certo pra você ler nessa época, porque é um livro que fala de bruxas, ele tem um vilão, então, assim, tem uma história ali que você vai ficar torcendo, né, pra mocinha e tal, o bem vencer o mal e tudo mais. Então, eu acho que é uma leitura muito boa pra fazer, dependendo, né, do que você gosta de ler no Halloween, eu acho que super combina. É muito gostoso, eu adorei, assim, mas não tanto quanto o outro livro, por isso que eu não dei uma nota tão alta, tá? Mas ainda assim gostei bastante. Agora, sobre Os Descaminhos de June Farrell, eu andei muito pouco na leitura, tá? Eu não cheguei nem nos 40% ainda. Eu esperava terminar essa semana pelo menos nos 50%, mas não rolou. Já aconteceram algumas coisas que eu estava imaginando que iriam acontecer. Eu já tinha comentado aqui que eu estava esperando, né, uma certa coisa acontecer. Aconteceu, então agora eu acho que a história pode, assim, me surpreender um pouco. Algumas das coisas que a autora criou aqui nessa história
que eu não quero falar exatamente sobre o que é, mas enfim, ela criou umas certas coisas aqui que eu achei interessantes e que me surpreenderam. Então, legal isso, assim, porque, né, eu tava esperando mesmo ser surpreendida. E eu espero que continue assim, sabe? Eu espero que essa não seja uma história previsível. Eu estou com a expectativa de ser surpreendida, de ser uma história que, por mais que eu não vá dar 5 estrelas e amar tal, por ser uma temática que eu gosto de ler, eu estou na expectativa de ser surpreendida, né? Então, eu tô assim, gente, não tenho muito o que falar desse livro, infelizmente. No próximo vlog, se tudo der certo, vou ter bastante coisa. Espero muito terminar até o fim da próxima semana esse livro. E por último, gente, eu comecei um novo audiobook. Esse eu já vou dizer pra vocês, que eu vou dar a chance pra ele de ler até os 50%. Se não me pegar, eu vou abandonar. Eu vou dar a chance pra ele de ler até a metade, mas se não me pegar, eu não vou ficar insistindo em história que, sabe, não parece que vai pra lugar nenhum. E tô pensando, inclusive, em abandonar esse autor. Acho que eu não vou ler mais coisa dele. Que é o Riley Sager, né? Eu tô lendo o With a Vengeance dele, eu comecei o audiobook hoje, enquanto eu fazia minha unha. A história, gente, é assim, é uma menina que chama pessoas pra um trem. A família dela é dona do trem, dona da empresa de trem, um negócio assim. E aí ela chama essas pessoas pro trem porque ela quer se vingar dessas pessoas. E aí alguém vai morrer. Só que, sabe quando você tá ouvindo, você tá tipo, ai, não é o que eu tô afim de ler? Ai, sei lá. Eu fico pensando assim, tá, alguém vai morrer. Mas a gente já sabe que ela é a pessoa responsável, tipo, desde o começo você já sabe que ela é a pessoa que chamou todo mundo ali, né? Não tem esse mistério. E a gente já sabe que todas essas pessoas fizeram alguma coisa ruim pra essa moça. Então, tipo, o que mais tem pra gente descobrir? E assim, eu tô em, sei lá, 15% do livro e já contou tudo o que aconteceu. No sentido de, tipo, o que essas pessoas fizeram pra essa menina? Por que ela quer se vingar deles? A gente já sabe o grosso da história, o que aconteceu e mais ou menos a participação de cada um na história. Então, o que mais tem pra resolver, gente? O livro tem 400 páginas. Eu não sei se eu vou aguentar ler tudo isso de uma história que, na minha opinião, não tá parecendo que vai pra lugar nenhum. Então, eu vou dar uma chance até metade. Se não me pegar, tchau. É um dos livros lá do Clube do Livro da Lala e, assim, não tenho apego não, sabe? De verdade. Ainda mais por ser uma leitura que não foi eu que escolhi, mais fácil ainda de abandonar. Devo ter essa resposta já pra vocês em breve aí no próximo vlog. Bom, gente, então eu vou ficando por aqui. Hoje é um dia, como eu falei, fez muito calor aqui na minha cidade. Eu estou ansiosa por essa semana, que virão dias frios. E eu vou vlogar durante essa semana. Eu acho que vai ser um vlog muito legal. E eu tô bem animada, justamente porque o clima vai estar mais frio, vai estar super propenso pra ler. Então eu tô muito, muito, muito ansiosa pra fazer esse vlog. E espero muito que ele dê certo. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer um vlog nessa pegada. Mas eu tô muito animada pra ver como vai ficar o resultado. E animada também porque vem aí frio. Gente, 2 dias de calor já me deixaram assim... Só pela misericórdia, eu realmente odeio calor. Hoje eu passei o dia fora, né, eu fui almoçar com os amigos, depois a gente tomou sorvete e tal, foi gostoso ficar assim um pouco na rua, porque tava ventando muito na rua, então foi bom porque me deu uma refrescada, mas assim, meu Deus do céu, tá muito quente, cara, eu não suporto, só de pensar que é isso que me aguarda pelos próximos meses, tipo a partir de outubro, assim, novembro, ai... Já sofro muito por antecipação. Vem aí uma semana um pouquinho mais fresca e que eu acho que vai ser perfeita pra ler bastante, então tô com muitas expectativas de conseguir fazer esse vlog dar certo. Vou ficando por aqui, então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, ainda que não tenha sido um vlog, assim, com tanta coisa boa, né? Não teve muita leitura, não teve muitas coisas, assim, positivas, né, que aconteceram, mas nem sempre o vlog é um sucesso, assim, no quesito leitura, né? Acho que eu só concluí um livro nesse vlog. Tudo bem, o próximo vlog eu estou esperando que seja bem diferente desse aqui. Antes de ir embora, não se esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E a gente se vê então no próximo vídeo ou no próximo vlog aqui do canal. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.